Mateus capítulo 24, versículo 8. Glória a Deus. Mas todas as coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Aleluia, Jesus. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, Aleluia. e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar o amor, ou por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, Aleluia, Jesus. mas aquele que perseverar até ao fim será. Aleluia, Jesus. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então Glória virá a o... Deus. Sim. Fala conosco, Jesus, Jesus. por amor do teu nome. Glória a Deus, Pai. Sente-se. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, o capítulo 24 é a porta de Glória a entrada Deus. Aleluia, Jesus. do sermão conhecido como sermão profético. Nesse sermão, Aleluia. Jesus abre o leque daquilo que aconteceria no futuro. O capítulo 24 é uma profecia para os primeiros 100 anos Aleluia. após a partida do Senhor. Aleluia. Nós vamos Glória a encontrar Deus, aqui expressões aleluia. como: e essas coisas acontecerão, e Glória então a verão Deus. vir o reino de Deus. Aleluia, Jesus. Nós vamos encontrar nesse capítulo uma série de profecias que o Senhor entrega. Mas o que é mais doloroso aqui Aleluia. é que quando Jesus está no templo, Aleluia. já saindo do templo, porque no templo, no capítulo 23, ele entrega uma palavra de repúdio aos escribas e fariseus. Aleluia. Uma série de ais, uma série de sentenças contra os fariseus. E eu descobri, lendo a Bíblia, que Jesus jamais foi contra os fariseus, Aleluia. os saduceus, os escribas ou os sacerdotes. Aleluia. Em todo o tempo, Glória a Jesus está falando contra a hipocrisia. Os saduceus, os fariseus, os sacerdotes e os escribas, eles adquiriram um costume: limpar o exterior do copo e do prato e manter o interior ainda sujo. E Jesus orienta que primeiro devemos limpar o interior, Glória a para Deus. só então o exterior também esteja limpo. Glória Aleluia, a Deus. Jesus. Verdade. Ele está falando que a verdadeira mudança Aleluia, na Jesus. vida de um homem e de uma mulher que tem um encontro com Deus Glória a Deus. não é só exterior. Nós vemos algumas pessoas que aceitam a Jesus, pastor Márcio, na primeira semana. Na primeira semana, já aparece na igreja de gravata, camisa social, calça. Aleluia, Jesus. Nos primeiros 6 meses é o crente modelo. Glória a Até Deus. chora. Meu Aleluia, Deus, Jesus. porque eu fiquei tanto tempo sem Jesus. Aleluia, Jesus. Mas a Bíblia diz em Mateus capítulo de número 13, Jesus falando sobre a parábola do semeador, Glória a que Deus. há 4 tipos de semente. A semente que caiu à beira do caminho, a semente que caiu entre espinhos, Aleluia. a semente que caiu nos pedregais, nos Glória a rochedos, Deus. e a semente que caiu em boa terra. Aleluia. Cada semente teve um resultado final. A questão é que Deus está perguntando para nós que tipo de terra nós somos. Glória a Deus. Porque a semente ela é lançada. E Aleluia. ele não está perguntando que tipo de terra você é para lançar a semente. Ele lança a semente e é você que dá a resposta para ele. Aleluia, Jesus. Então ele deixa claro que a semente foi lançada. Quem é o semeador? O semeador é Deus. Quem é a semente? A semente é a palavra. Quem é a terra? A terra é o coração humano. Glória a A Deus. terra é o coração humano. E a representação é dada. Quando a semente, que é a palavra, cai no meio dos espinhos, a Bíblia diz que é sufocada a semente, é sufocada pelos cuidados da vida, a busca pela riqueza. Nos últimos 30, 35 anos da igreja evangélica no Brasil, nunca se buscou tanta riqueza, nunca se buscou tanta prosperidade, nunca se buscou tanta porta aberta para ter dinheiro no bolso. É lógico, porque a Bíblia diz em Provérbios que o dinheiro a tudo responde. E a Bíblia diz que por causa do amor ao dinheiro, as pessoas se corrompem, perdem
a direção e não consegue achar o caminho do céu. Glória a Deus. Uma semente caiu à beira do caminho. Verdade. E a Bíblia diz que essa é a pessoa que recebe o Evangelho com alegria. Glória a Deus. Ele é alegre. Glória a Deus. Ele está em todos os lugares. Glória a Deus. Seu nome é pronto. Aleluia. Estou aqui. Glória a Deus. Eis-me aqui. Glória a Deus. Você esqueceu de mim, vaso? Eu sou crente, quero ir também. Glória a Deus. Me chama que eu vou. Tem festa, ele está dentro. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que é de pouca duração, porque logo os passarinhos vêm e levam a semente. Aleluia. E às vezes nós agimos justamente desse jeito. Recebemos a semente da palavra, há um pouquinho de alegria, mas aí vem os passarinhos da vida. Quem são os passarinhos da vida? Os passarinhos da vida são as dúvidas que muitas vezes entram no nosso coração. Aleluia. Todos nós temos questionamentos, perguntas não respondidas, que só pode ser respondida de duas formas: leitura da palavra e revelação do Espírito Santo. Do contrário, você não consegue se fortalecer. A Bíblia diz que o único meio de permanecer na presença de Deus não é pelo meio filosófico e religioso, mas é pela uma vida consagrada na presença de Deus. Oh, glória a Deus! A Bíblia diz que Ana, quando se tornou viúva, ela não se afastou do templo, continuou orando, jejuando, cultuando, até que o dia ela pôde ver Simeão pegar o menino Jesus e dizer: aqui está a salvação do Senhor. E a Bíblia diz que Ana pegou o pandeiro e começou a louvar o Senhor naquela noite. A semente que cai do rochedo fala do coração, Glória a que a Deus. palavra não entra, a palavra não penetra. A vida é mundana, coração de rocha, coração duro. Quer aceitar Jesus? Hoje não. Depois. E a semente vai sendo lançada, evangelista Cleiton. A semente vai sendo lançada, até que uma hora o semeador não vai lançar mais a semente, porque a semente não cria raiz. A semente precisa criar raiz. Aleluia. Mas tem uma semente que ela cai na boa terra. Oh, glória a Deus! E quando ela cai nesta boa terra, ela produz a 100 por 1, diz a Bíblia. Eu quero nesta noite glorificar o nome do Senhor pela vida daqueles crentes que são perseverantes. Quantas vezes tentaram sufocar a palavra de Deus na tua vida? Quantas vezes tentaram entristecer o teu coração? Quantas vezes lançaram setas malignas para arrancar de você a vida com Deus? Mas você está aqui esta noite glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque Ele é bom e sua bondade dura para sempre. A estes cuja semente caiu em boa terra, Jesus alerta. No templo, a Bíblia diz que os discípulos, quando Jesus ia saindo do templo, disse: olha que obra maravilhosa. Aleluia, Pai. A Bíblia diz no versículo de número 12 que Jesus respondeu que aquilo não se tornaria nada mais do que pedra sobre pedra, apenas ruína. E no Monte das Oliveiras, os discípulos fazem uma pergunta. Eles dizem assim: ó, dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. São 3 perguntas em uma só. Eles perguntam: quando serão essas coisas? Segundo, que sinal haverá da tua vinda? E terceiro, quando será o fim do mundo? Essas 3 perguntas, ela tem cercado a igreja, ela tem cercado o coração dos crentes. Todos querem saber quais são os sinais da volta do Senhor Jesus. Há alguns que querem exatamente saber para se preparar no último momento. Eu conheço algumas pessoas que elas dizem: hoje eu não quero ser crente, eu não quero aceitar Jesus hoje, eu vou me preparar quando o negócio começar a ficar feio. E perceba que do começo do culto até este momento, a ausência do amor ou a frieza no amor tem sido falado desde o primeiro capítulo 5 de Mateus. Deus está falando com esta igreja que a pior coisa que existe na vida é quando o amor por Deus esfria no coração das pessoas. Quanto mais aquecido é o teu coração, mais glória a Deus tem na tua boca, mais aleluia tem na tua boca. Pois a boca só fala do que o coração está
seria destruído. Glória a Deus. E a destruição do templo aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Aleluia. Significa dizer, queridos irmãos, que aproximadamente 110 a 113 anos depois da morte do Senhor, o templo foi destruído. A história diz que o general Tito entrou dentro de Israel, foi até Jerusalém e destruiu o templo. Tito queria, na verdade, impedir a destruição do templo, porque Tito era um general que temia ao Deus de Israel, mas os soldados não tinham temor de Deus e destruíam o templo do Senhor. Não adianta, se o líder tem o coração em Deus e até ama a Deus, mas os seus liderados não têm temor de Deus, eles vão destruir as coisas de Deus. É por isso que a igreja de Corinto era uma igreja sapecada no poder e na glória, mas muitas vezes os liderados eram carnais e faziam coisas que desagradavam o coração de Deus. Nesta última hora, nós temos o desafio de resistir à frieza do amor e continuar amando a vinda do Senhor Jesus, que se aproxima a qualquer momento. Eles fazem dentro desta pergunta a segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda? Então Jesus começa a falar a respeito do sinal da sua vinda. Ele diz: então vos entregarão, vão te entregar para ser desatormentado, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Em nenhum tempo da história moderna se ocorreu como está acontecendo nos nossos dias. Quando você abre as redes sociais, o TikTok, Facebook, Instagram e até mesmo do Twitter, algumas pessoas estão se levantando para ir contra a veracidade da palavra. Eles se levantam contra a palavra, eles se levantam contra Deus, dizem que Deus não existe, dizem que Deus não é Senhor, dizem que Deus é da imaginação humana, produto da imaginação humana, da mente nervosa do crente. Eles dizem que o Espírito Santo não existe. Tem até igreja que diz que o Espírito Santo é uma invenção das igrejas pentecostal. Isso aí não consegue apagar mais de 2000 anos de história. O Espírito Santo tem batizado, o Espírito Santo tem salvado, o Espírito Santo tem renovado. Ele estava em Atos capítulo 2, ele estava em Atos capítulo 13, e ele está na igreja aqui esta noite também. Receba o sopro do Espírito Santo sobre a sua vida. Oh, glória! Glória, glória a Deus. Nesse último tempo, para tentar esfriar o amor, estão atingindo, atacando também a pessoa de Jesus Cristo no coração das pessoas. Já tem alguém aí que diz que Jesus, pastor Márcio, era homossexual. Dizem que Jesus era homossexual. Mas perceba que antes de haver um movimento homossexual LGBTQIA+, no Brasil, havia um movimento que dizia que Jesus não era solteiro coisa nenhuma, que ele havia libertado Maria Madalena e se casado com ela e tido filho com ela, e deste filho foi separado o sangue chamado Santo Graal, porque eles querem deturpar a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que ele é o Cordeiro imaculado de Deus. A Bíblia diz que ele é o Cordeiro sem pecado, ele é o Cordeiro sem mancha, ele é puro, ele me perdoou e ele te perdoou também. Quem pode glorificar a Deus esta noite por ter recebido o perdão de Deus? Oh, aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Ele fala que esses últimos tempos Aleluia. seria dias de persistência. Aleluia. Em alguns países, Glória a Deus. os crentes são colocados dentro de Glória a sacolas, Deus. Aleluia. sacolas grandes, transparentes, e são colocados em praça pública para morrerem sufocados. Aleluia, Deus. Eu vi uma série de assassinatos só de crente, Aleluia. de cristãos declarados, em países onde o evangelho é proibido. Abriram uma vala bem grande, um buraco bem grande, aproximadamente 3 metros, 4 metros de altura, de fundura. Ele media mais ou menos uns 15 para 20 metros de tamanho.
E eles trouxeram aquele horror de crente trazido em ônibus. E ali mesmo eles metralhavam os crentes e assassinavam os crentes. É por isso que a Bíblia diz que as almas estavam clamando debaixo do trono de Deus, está em Apocalipse. E eles diziam: até quando, Senhor, não nos fará justiça? E a resposta de Deus foi essa: ainda não completou o número dos vossos irmãos que sofrerão pelo amor do nome de Jesus. Aleluia. Aqui no Brasil nós sofremos de uma enfermidade espiritual somente pelo desejo de uma bagana de cigarro, um copo de cerveja, uma pitada de droga, qualquer coisa, um prazer carnal. As pessoas estão abandonando Jesus porque esta é a marca desta geração: esfriamento do amor. E sem Jesus o caminho do homem é ir para o inferno. Sem Jesus o caminho do homem é uma eternidade sem Deus. Depois da morte existe vida eterna. Dois tipos de vida eterna. A primeira vida eterna é vida eterna com Deus. Essa vida eterna está reservada para os crentes que são lavados pelo sangue do Cordeiro. Quem aqui é lavado pelo sangue do Cordeiro? Quem aqui é lavado pelo sangue do Cordeiro? Mas a segunda vida eterna é direcionada para pessoas que abandonaram a fé. É direcionado para pessoas que rejeitaram a fé. A oportunidade é dada. Algumas pessoas dizem assim, está na Bíblia: aonde está a sua vinda? Nós estamos aguardando até agora. Aleluia. Veja que o apóstolo Paulo, quando escreve isso, ele escreve isso aproximadamente 40 anos depois da morte de Cristo. E as pessoas dizem: recebemos a promessa da sua vinda, e até agora ele não vem. No ano de 2004 eu estava ensinando em Mato Grosso, e eu me lembro que eu estava evangelizando na rua para o culto à noite. E quando nós chegamos lá na casa de uma determinada senhora, aproximadamente uns 26, 27 anos, ela disse: até agora eu esperei Jesus. Eu esperei Jesus até no ano passado. Como ele não veio para mim, Jesus não passa de mentiroso. Só que na verdade a Bíblia diz que mentiroso é Satanás e mentiroso é o homem. Seja portanto Deus verdadeiro e o homem mentiroso. A Bíblia diz que enganoso é o coração. Então não devo confiar no meu coração. Então em que eu devo confiar, pastor? Eu devo confiar na palavra. Eu devo confiar na palavra e esperar a volta do Senhor Jesus. Oh, glória, aleluia. Eu conheço algumas pessoas já idosas, são crentes desde novinho, Glória a que Deus. no Nordeste foram apedrejadas e chamadas de bode, perseguidas. Por quê? Porque viraram crentes Aleluia, de uma Jesus. denominação? Não, por causa do nome do Senhor Glória a Jesus. Deus, aleluia. Você não será conhecido pela sua denominação. Você será conhecido pelo nome de Jesus em você. Você será reconhecido pelo nome de Jesus em você. Você será reconhecido pelo nome de Jesus em você. Aleluia. O capítulo 24 segue dizendo que nesse tempo muitos serão escandalizados. Aleluia, E Jesus. quantos escândalos nós estamos tendo hoje em Glória a dia? Deus. Pastores infiéis, ovelhas infiéis. Aleluia, Jesus. Sabe o que a Bíblia diz? Aleluia, Jesus. Assim como é o pastor, assim também é as ovelhas. Glória a Deus. Quando falta a palavra, a Bíblia diz: não havendo profecia, o povo se Aleluia, corrompe. Jesus. E qual é a profecia maior se não é a palavra? Glória A palavra é a a Deus. profecia que não falha. Glória a Eu Deus. posso dizer assim, diz o Senhor, e profetizar na sua vida, e a palavra caiu por terra, a palavra que saiu da minha boca. Mas a palavra que saiu da boca de Deus, a Bíblia diz, ela não voltará para ele vazia, cumprirá tudo que foi designada para fazer. Oh, glória, muitos nesse tempo serão escandalizados. Aleluia, Jesus. Mas tem uma coisa que é marca dos nossos dias, irmão querido: e traição uns aos outros. Aleluia, Jesus. É traição Aleluia, Jesus. velada. O texto diz: traição uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Verdade. A igreja está bem tranquila. Começou o ensaio da festa, começa a ajeitar tudo. De repente, irmão, um se aborrece contra o outro, a irmã fica triste contra o outro. Ação da carne, ação de Satanás operando para impedir o brilho da igreja. Mas o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia, Jesus. Ele continua dizendo: e surgirão falsos profetas e enganarão a muitos.
que diga a rede social, que diga os profetas que andam nas igrejas por aí, com a vida toda destruída, casamento destruído, ministério destruído, altar quebrado, mas o sangue de Jesus tem poder, porque na noiva do Cordeiro, Jesus está levantando uma geração de verdadeiros adoradores que farão a diferença. Glória a Deus. Deus. Aleluia, Jesus. A parte mais dura é agora. Aleluia, Senhor. Aleluia. Diz assim, por se multiplicar Senhor, a aleluia, iniquidade. Jesus. Diga, iniquidade Iniquidade é diferente de pecado. é diferente de pecado. Sabe o que é iniquidade? Iniquidade é quando alguém faz do pecado um estilo de vida. Verdade, Jesus. Ele prega ou canta no altar, mas quando ele dobra a esquina, ele não é mais aquele crente. Verdade, sim, Jesus. E por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aleluia, Jesus. Você se lembra de Eliseu? Quando ele começa o seu ministério, havia morte na panela. Aleluia, Jesus. Alguém pegou ali as folhas que pareciam comestíveis e colocam na panela. E tem gente que não conhece a palavra, e ele pega qualquer coisa e vai colocando na panela. Veja que agora nós temos aí uma teologia coach, de gente que não abre a Bíblia para ler, não estuda a palavra, tira tudo da sua mente, ou de livros por aí, e não entrega a palavra, não deixa o Espírito Santo ser Deus dentro da igreja. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nada contra, se esse é o ministério da pessoa, tudo bem, mas ficar fazendo semelhança de iPhone 11 com iPhone 10, cantando hino de humanismo, onde você é o centro. Eu nunca vi um tempo em que o evangelho se transformou mais antropocêntrico como nos nossos dias. E cada dia está piorando, porque a Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Uma vez que você não conhece o verdadeiro amor, e você só tem experiência com o falso amor, e você é ferido no caminho da fé, quando chega o verdadeiro amor até você, ou quando você chega até o verdadeiro amor, você rejeita o amor. É por isso que, por se aumentar a iniquidade, o amor se esfriará. Aleluia, Jesus. Por experiências dolorosas. Hoje é mais fácil mudar de igreja que mudar de vida. Verdade. Mas é que aqui na sua igreja é muito duro. Vocês sabem que eu sou de uma igreja de doutrina. Aleluia. Tem muita doutrina. É ensinado. Aleluia. É assim que funciona. É assim que é. Aleluia. Cada tribo é uma tribo. E nenhum deles se mexia igual. Cada um era diferente. Todos apresentavam seu culto a Deus e Deus recebia. Glória a Deus. Aleluia. Só que quando você está na tribo de Levi, você é da tribo de Levi, acabou. Glória a Deus. Quando você está na tribo de Azé, você é da tribo de Azé. Glória a Deus. Quando você está na tribo de Naftali, você é da tribo de Naftali. Aleluia. Quando você é da tribo de Judá, da tribo que adora, você é da tribo de Judá, da tribo que adora. Glória a Deus. Quando você é da tribo que só trabalha, Glória a Deus. que ajuda, porque tem igreja que ela foca tanto no social e esquece do espiritual. Glória a Deus. E precisamos alimentar a nossa vida espiritual por uma simples razão. Não é uma questão de doutrina, é uma questão de céu. Morar no céu. Você decora a palavra para morar no céu. Glória a Deus. É verdade. Oh, Olha glória, o que o texto aleluia, Jesus. Mas aquele que perseverar até o fim Glória a Deus. será. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Versículo 14. Glória a Deus. Não diz essa doutrina da Assembleia de Deus. Não diz a doutrina da noiva do Cordeiro, da Glória Batista. a Deus. Olha como é interessante. Não diz. Aí a pessoa fala assim: eu vou sair daqui da noiva do Cordeiro porque eu não sou bem tratado aqui, não me veem, eu sou invisível. Eu vou lá para outra igreja. Aleluia. Aí chega lá e encontra outro problema, irmão. Verdade. Aí ele muda para outra igreja. Aleluia. Aí às vezes ele vai e abre a dele. E hoje tem mais igreja do que crente, Aleluia, por Jesus. causa de pessoas assim. Não é a minha doutrina, não é o que eu creio, é o evangelho do reino de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz: e este evangelho do reino será pregado, glória a Deus, até o fim, Glória a Deus. em todo Aleluia, mundo, Jesus. em testemunho a todas as gentes. E depois que o evangelho for pregado, a qualquer Glória a hora, irmão, Deus.
O Evangelho já está entrando, já está em mais de 50% na janela 1040, na tabela missionária do mundo. Aleluia. Nos países onde o Evangelho é proibido, o Evangelho tem entrado. Centenas de milhares de irmãos têm sido assassinados, mas o Evangelho está entrando. O Evangelho está entrando. O Evangelho está entrando. O Evangelho está entrando. Pois a Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Glória a Deus. Mais de 50%. O Evangelho está entrando. E quando a missão concluir e todo mundo ouvir, virá o fim. Pode ser amanhã, pode ser hoje à meia-noite. O suar da última trombeta, um fim para o mundo. Pode começar com a grande tribulação, porque a igreja está preparada para o arrebatamento. A qualquer momento nós vamos morar no céu. Quem tem esta esperança? Quem tem esta esperança? Se coloca de pé esta noite. Glória a Deus.